Ela pode ter controle da mente, pode fingir que está no comando, que não sente, que é fria, mas o corpo dela não mente. Mulher nova, entre 18 e 25 anos, vive num campo de batalha hormonal, emocional e psicológico. Ela está se descobrindo, testando limites, experimentando a própria sensualidade. E é aí que o homem que entende o poder do toque assume o controle do jogo. Porque palavras são manipuláveis, podem ser rebatidas, ignoradas, bloqueadas. Mas o toque certo, no momento certo, desarma, dissolve resistência e entrega o que nem ela sabia que queria sentir. E aqui não estou falando de apalpar de qualquer jeito, como um moleque desesperado. Tô falando de técnica, intenção, domínio corporal. Tô falando de saber onde encostar, com qual intensidade, em que ritmo. Tô falando de criar tensão, de fazer o corpo dela pedir o que a boca ainda tenta negar. Por exemplo, o toque leve com a ponta dos dedos na parte de trás do pescoço, onde os pelos arrepiam e o controle começa a falhar. Ou o deslizar firme da mão entre a lombar e o quadril, guiando os movimentos dela como quem conduz uma dança onde só um lidera. Outra zona esquecida, a parte interna da coxa, mas sem jamais tocar diretamente. Ali é a antecipação que enlouquece. Mulher nova responde com intensidade quando o toque vem carregado de confiança. Quando o homem não pergunta, mas conduz. Quando ele não implora, mas cria o ambiente. Quando ele não é previsível, mas imprevisivelmente preciso. O toque que excita é o que mostra que você está presente, que você não tem medo de explorar, que você conhece o corpo feminino e não age como um amador desesperado. Mulher jovem valoriza o cara que faz ela perder o controle sem uma palavra. E esse cara não é o mais bonito, nem o mais forte, é o que tem coragem de sair do piloto automático e entrar no jogo da sedução consciente. Um toque no cabelo, puxando levemente, um sussurro na nuca enquanto a mão repousa firme na cintura. Ela não vai resistir a isso. Sabe por quê? Porque nenhum outro cara faz. Eles têm medo. Você não pode ter. Toque com presença, com virilidade, com propósito. Toque como quem sabe o que está fazendo. Agora me diz, você realmente conhece os 10 toques que excitam uma mulher nova? Ou ainda tá achando que é só pegar forte e pronto? Comenta aqui embaixo. Qual toque você já usou que fez ela perder o rumo? Ou qual você quer aprender a usar agora? Vamos falar sobre isso. O corpo feminino é uma linguagem secreta. Ele fala, ele sussurra, ele implora, mas só para os homens que sabem escutar sem palavras. Enquanto muitos estão focados apenas naquilo que veem, o verdadeiro sedutor está atento ao que o corpo dela comunica em silêncio. Porque sim, o corpo dela vai te contar tudo, se você souber onde encostar. Cada arrepio, cada mudança de respiração, cada olhar semicerrado, tudo isso é feedback direto, cru, instintivo. Mas o problema é que a maioria dos homens está cega, insensível, imediatista, apressada. Acham que o toque é sobre brutalidade ou sobre pressa. Estão errados. O toque certo vem do estudo, da observação e da presença. É um homem presente que percebe onde ela contraiu os músculos, onde ela relaxou, onde ela inclinou o quadril, onde ela mordeu os lábios. O homem que sabe tocar não é aquele que aprendeu técnicas numa revista barata. É aquele que entendeu que a mulher responde ao homem que a lê como um mapa, que a explora como um território desconhecido e que entende que o prazer começa muito antes da cama. Porque se você não souber onde encostar, vai continuar ouvindo frases como não era bem isso, ou não estou no clima, quando na verdade ela só não confia na sua condução. E quer saber? Toda mulher quer ser guiada, mas não por um menino perdido. Ela quer ser conduzida por um homem firme, com direção, que sabe provocar arrepios sem dizer uma palavra. E mais, o corpo dela vai liberar as chaves quando ela sentir segurança, domínio e intensidade. Isso não vem do acaso, vem de treino. Vem da sua evolução pessoal. É sobre academia? Também. É sobre estética? Sim. Mas principalmente, é sobre energia masculina não negociável. Sobre autoconfiança que se constrói com propósito, rotina, leitura e atitude. Por isso, homem, da próxima vez que estiver com uma mulher, pare de pensar no final. Comece pelo início. Sinta a pele, leia os sinais, entenda o ritmo. A diferença entre o homem que ela tolera e o homem que ela vicia está no detalhe de onde e como ele toca. E agora eu quero saber, você sabe mesmo onde encostar ou tem vivido no escuro da sua ignorância sexual? Deixa aqui nos comentários se você já percebeu esse tipo de resposta no corpo dela, ou se só agora tudo começou a fazer sentido.
Mulher jovem testa. Testa com o olhar, com a fala atravessada, com o corpo que provoca e recua. Ela joga com a curiosidade, com a dúvida e com a insegurança do homem. Até o dia que cruza com aquele que não hesita. Aquele que, quando coloca a mão, não pede permissão. Ele lidera. Ele domina com calma, com precisão, com uma confiança que não é encenada. É forjada na experiência, na dor, na superação. O toque desse homem não pergunta, posso? Ele afirma, eu sei o que tô fazendo. E esse toque muda tudo. Porque a mulher pode até brincar de ser rebelde, de ser independente, de ser dona do próprio nariz, mas o corpo dela reconhece quando está diante de uma energia masculina inabalável. E aí, ela para de testar. Porque não há espaço para dúvida quando o homem se faz certeza. Não é sobre ser rude, é sobre ser presente. Não é sobre machismo, é sobre liderança natural. E o ponto mais brutal dessa verdade é o seguinte: as mulheres jovens, principalmente, ainda estão na fase de buscar os limites, e só respeitam quem tem coragem de colocar esses limites com firmeza e sem medo de perder. Porque elas sentem no toque de um homem resolvido o reflexo de algo que falta em 90% dos caras: autoridade emocional, autocontrole, testosterona direcionada e não desperdiçada em validação barata. E você? Você hesita quando tá perto de uma mulher linda? Sua mão treme, sua voz falha, você pede demais e age de menos? Ou você já entendeu que o jogo da sedução é vencido com calma, mas com pulso firme, com olhar que atravessa e mão que guia? Deixa aqui nos comentários. Você já viu ela mudar de comportamento só porque sentiu um toque confiante teu? Já viu ela parar com os testes quando percebeu que não ia te manipular com joguinhos? É no toque que tudo começa, e que muitas vezes tudo termina. Também, porque mulher sente no primeiro contato físico se você é homem de verdade, ou se é só mais um perdido tentando impressionar. O jeito que você encosta nela revela o quanto você domina o próprio corpo, a própria energia e principalmente o próprio valor. Quando o seu toque é inseguro, hesitante, sem direção, ela capta na hora que você não lidera nem sua própria mão, quanto mais a situação. Agora, quando o seu toque é firme, controlado, presente, não forçado, mas decidido, ela percebe que está diante de um homem que sabe o que quer, que transmite segurança, que impõe respeito sem dizer uma palavra. Mulher respeita o homem que lidera até com o silêncio, com a postura e com a maneira como segura sua cintura, seu queixo, sua mão. É ali, naquele pequeno gesto, que ela decide se vai te ver como um homem alfa a ser admirado, ou como um brinquedo emocional a ser usado quando convém. E você acha que é exagero? Não é, porque o toque é linguagem, é comunicação profunda, é a prova viva do seu nível de masculinidade. O homem que se dedica ao seu próprio desenvolvimento, corpo treinado, mente estoica, atitude madura, transmite tudo isso com um simples toque. E sabe o que acontece? Ela se entrega. Sem joguinhos, sem resistência. Porque instintivamente ela sente: esse homem me segura, esse homem me guia, esse homem me faz sentir feminina. Mas se o seu toque é de um cara carente, inseguro, sexualmente desesperado, ela vai te usar como válvula de escape, te manter como segunda opção. Até que apareça o cara que realmente carrega essa energia masculina que ela deseja. E sim, isso dói. Mas é essa dor que acorda. É essa dor que transforma. Então olha pra você e responde: o seu toque hoje comunica liderança ou carência? Porque é no primeiro contato que ela escolhe o papel que você vai ocupar na vida dela. O homem que ela respeita ou o que ela descarta. E você? Já sentiu essa diferença na pele? Comenta aqui embaixo e me diz: o que seu toque tem dito sobre você? Encostar como quem manda é a diferença entre ser lembrado e ser esquecido, entre causar arrepios e ser apenas mais um que ela mal lembra o nome. Quando você toca uma mulher, ela não está apenas sentindo o seu toque. Ela está avaliando sua energia, seu grau de confiança, seu controle da situação. E aqui entra a brutal verdade. Mulher não responde à dúvida, ela responde à convicção. O cara que chega pedindo permissão, que hesita, que toca como se pedisse desculpas por existir, já perdeu o jogo antes mesmo do toque acontecer. Agora, o homem que encosta com segurança, com presença, com aquela calma que só quem sabe o que está fazendo tem, esse homem ativa nela algo primal. É biológico, é instintivo. O corpo dela reconhece a firmeza e reage. Não é sobre agressividade, é sobre certeza. Um toque de homem que treina, que cuida do corpo, que domina o próprio mundo, não precisa de explicação. Ela sente, ela se entrega.
porque ela entende que está diante de alguém que lidera, e não de alguém que implora. E isso, irmão, faz toda a diferença no jogo da atração. A postura do seu corpo, o jeito que você segura a mão dela, o modo como você conduz o momento, tudo comunica. A pergunta é: o que você está comunicando com seu toque? Insegurança? Medo? Ou domínio e intenção? Porque o corpo dela responde a sinais que você transmite sem dizer uma palavra. E se você não treina isso, se não cuida da sua masculinidade de dentro para fora, desde o físico até o mental, você vai continuar encostando como quem pede licença, enquanto o outro, que se impôs com um simples gesto, já está ocupando o espaço que você sonhava. Fala pra mim, você tem encostado como quem manda? Ou ainda parece que está pedindo desculpa por existir? Comenta aqui embaixo. Quero saber se você entendeu a diferença. Ela não precisa de 1 hora de conversa para saber. Não precisa que você diga o que faz, o que tem, o quanto é diferente dos outros caras. Em segundos, ela já entendeu. O olhar dela escaneia tua postura, tua linguagem corporal, tua voz, tua presença. E o julgamento é feito ali mesmo. Homem de verdade ou mais um carente tentando agradar para ver se ganha um pouco de afeto. E a diferença entre os dois é brutal. O homem de verdade não está buscando aprovação. Ele não se molda para caber no gosto dela. Ele não se curva. Ele não se explica. Ele apenas é. E isso é sentido. É percebido. É quase magnético. Já o carente? Ele se entrega nas entrelinhas, nas mensagens longas demais, nas respostas imediatas, nos elogios desnecessários, na ânsia de agradar. Ele transborda escassez, e mulher sente cheiro de necessidade emocional como tubarão sente sangue na água. E quando ela percebe isso, é só questão de tempo para desinteressar, testar, manipular ou até usar. Porque o carente aceita qualquer coisa só para não ficar sozinho. Ele é emocionalmente faminto, e mulher nenhuma respeita um homem faminto. O verdadeiro homem, Red Pill, entende que o valor dele não vem de ter uma mulher ao lado, mas da construção sólida de si mesmo. Corpo treinado, mente afiada, finanças em ordem, propósito definido. Ele tem opções, não mendiga a atenção. Ele não corre atrás. Ele atrai. E é por isso que o silêncio dele pesa mais do que as palavras de qualquer outro. Ele não precisa provar nada. Ele vive de forma tão alinhada que a mulher sente. E sente rápido. Agora seja honesto com você mesmo. Quando ela olha pra você, ela sente presença ou carência? Ela vê um homem que conduz ou um cara que implora por amor disfarçado de gentileza? Comenta aqui embaixo. Vamos abrir o jogo. Em qual dos dois extremos você tem operado ultimamente? Toque com intenção e veja a postura dela mudar na hora. Sim, é exatamente isso que você ouviu. O corpo dela responde à energia do seu toque. E não estou falando de carinho superficial, muito menos daquele toque inseguro que parece pedir desculpas por existir. Eu tô falando de intenção, de presença, de masculinidade canalizada em um único gesto. Um homem que toca com intenção está dizendo sem palavras: eu sei o que eu quero. Eu sei o que estou fazendo. E você vai sentir isso. Chara, quando a sua mão encosta no quadril dela, quando você segura a nuca com firmeza, quando você guia o beijo, o que você está transmitindo é muito mais do que desejo. É autoridade sensual. É domínio. É clareza. É a diferença entre ser um homem comum que toca pedindo permissão e ser um homem alfa que impõe respeito com um toque. E sabe o que acontece no corpo dela quando isso rola? Pupila dilata, respiração acelera, ombros se alinham ou caem, dependendo da vibe. E ela automaticamente entra num modo mais feminino, receptivo, entregue. Porque você se posicionou como líder daquele momento. E aqui vai a real. A maioria dos homens toca como quem teme ser rejeitado, como quem implora migalhas de validação. E aí ela sente isso, e perde o tesão na mesma hora. O corpo feminino só se entrega para quem ela sente que pode confiar. E confiança, meu irmão, começa pela forma como você olha, fala e toca. Então, se você quer que a postura dela mude, que ela saia do modo defensivo e entre em modo submissão sensorial, você precisa alinhar o seu toque com a sua intenção, sem hesitar, sem se desculpar, sem tentar agradar. Seja firme, mas não bruto. Seja decidido, mas não invasivo. E aqui vai uma dica prática. Antes de tocar, respira fundo, limpa a mente, elimina o nervosismo e decide dentro de você o que quer causar nela com aquele toque. A intenção vem de dentro. O corpo sente. Ela percebe.
Agora me responde aqui nos comentários. Você tem tocado com intenção ou ainda tá tateando no escuro, esperando sorte? Presta atenção, porque isso aqui vai doer em quem ainda acredita que palavras bonitas conquistam mais que atitude e presença física. O desejo verdadeiro começa na pele, não na conversa. A mulher sente você antes de entender você. O corpo dela responde ao seu cheiro, à sua voz firme, ao seu toque seguro, ao seu domínio do espaço. O desejo é animal antes de ser racional. E é aqui que a maioria dos homens se perde, achando que basta saber conversar, contar piada ou encher ela de elogios no Instagram. Não basta. O que faz ela querer de verdade é o impacto que você causa sem abrir a boca. É a tensão sexual que surge quando você entra num ambiente e ela sente a sua presença como um choque. O olhar que segura, a energia que emana de quem sabe quem é. E isso, meu amigo, você não finge. Ou você constrói, ou você é mais um tentando arrancar desejo com papo mole. Não confunda a conexão emocional com tesão físico. O que acende o instinto dela é a sua masculinidade crua. É o abdômen definido que mostra que você se cuida. É a barba bem feita, o cheiro marcante, a firmeza com que segura o copo e encara o mundo. O jogo começa no olhar, no toque acidental que arrepia, no tom de voz que vibra no ouvido dela. Quem entende isso para de gastar energia tentando impressionar e começa a provocar. Desejo é químico, é primal, e você precisa aprender a controlar esse campo invisível. Por isso que a academia importa. Por isso que cuidar do corpo é mais que estética. É sinal de disciplina, de domínio próprio, de virilidade ativa. E você quer ser desejado? Então pare de falar demais e comece a marcar presença. O toque vale mais que 1000 palavras. Um olhar bem dado tira mais roupa que um parágrafo inteiro. E agora me responde aqui nos comentários. Você tem causado desejo ou só simpatia? Você desperta o instinto ou só conversa fiada? Quando você aprende onde tocar, ela para de brincar. E não é só no corpo, é na mente também. Porque o homem que entende isso deixa de ser mais um perdido no escuro tentando adivinhar o que agrada uma mulher, e se torna o mestre do jogo. A maioria dos caras acha que é só sobre estímulo físico, mas não é. O toque começa no olhar, na postura, na forma como você conduz a conversa, como você impõe sua presença, como você toma decisões. O corpo dela só responde com intensidade quando a mente dela já foi seduzida. Quando você demonstra confiança, firmeza, calma e atitude, ela já sente um arrepio antes mesmo de você encostar. É aí que ela para de brincar. Porque mulher brinca com quem não impõe respeito, com quem não lidera, com quem vacila e hesita. Mas ela se entrega ao homem que sabe exatamente o que está fazendo. E quando esse homem toca, não é só o corpo que reage. É o coração, a alma, o instinto feminino que grita por submissão voluntária. Você acha que é sobre força? Não. É sobre precisão. É sobre saber o momento, o local, o ritmo. É sobre decifrar o corpo dela como um mapa, entender os sinais que ela solta com o olhar, com a respiração, com o leve movimento do quadril. O cara que sabe onde tocar, quando tocar e com que intensidade tocar, transforma a mulher numa extensão do seu domínio. E sabe o que acontece? Ela para de testar, para de medir palavras, para de esconder desejo. Ela se entrega. Ela desarma. Porque ela encontrou o homem que sabe o que faz. Mas para chegar nesse nível, você tem que parar de buscar aprovação, parar de ser mais um desesperado por carinho e começar a investir em si mesmo. Corpo, mente, finanças, liderança, controle emocional. Um homem completo é um homem perigoso. E esse perigo, esse magnetismo, é o que faz ela parar de brincar. Agora me responde aqui. Você já aprendeu onde tocar? Ou ainda vive errando o caminho? Homem que domina o toque nunca precisa implorar por sexo, porque ele entendeu o código invisível que aciona o desejo feminino sem esforço, sem palavras forçadas, sem mendigar atenção. O cara que tem o domínio do toque, da energia, da linguagem corporal, do silêncio entre os gestos, ativa algo que está muito além da lógica. Ele dispara um gatilho instintivo na mulher que diz: "Eu quero esse homem agora." E aqui vai a verdade que ninguém quer admitir. Mulher sabe, nos primeiros segundos de toque, se vai te desejar ou te ignorar. E sabe por quê? Porque ela sente se aquele homem está presente de verdade ou apenas tentando agradar. O homem que domina o toque não está preocupado se ela vai gostar ou não. Ele sabe que ela vai reagir, porque ele não está ali tentando provar valor. Ele é o valor.
Ele não toca com ansiedade, não se move com pressa, não força nada. O corpo dele tem ritmo, tem pausa, tem intenção. Ele faz do toque um comando, não um pedido. Ele não se humilha por sexo porque ele aprendeu a dominar o jogo inteiro, desde a energia que transmite ao entrar no ambiente, até o último suspiro dela quando ele se afasta. Ele entendeu que tudo começa fora do quarto, na forma como ele cuida do próprio corpo, da postura, da fala, do olhar, da confiança. E quando chega o momento, ele não precisa pedir, ela já está oferecendo. Sexo não é o objetivo dele, é consequência. E se você ainda está aí tentando convencer uma mulher a te dar uma chance, a te querer, a deixar acontecer, para tudo e se olha no espelho. Porque você ainda não entendeu o poder do toque, da energia masculina bem resolvida, da autoconfiança que não precisa abrir a boca para ser sentida. A mulher quer ser guiada por um homem que sabe onde está, o que quer e como tocar cada parte do corpo dela como se fosse dono do tempo. Agora me diz, você ainda implora ou já aprendeu a fazer ela pedir? Comenta aqui se você já viu a diferença entre tocar por desejo e tocar por desespero.